Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí a continuação, né, do vídeo aí do relato da minha cirurgia de emergência, né? E nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês aí como é que foi o processo da minha recuperação, que não foi nada fácil. E se você caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo nada, tem vídeo aqui no canal, parte 1, onde eu conto, né, em detalhes como é que eu descobri, até o processo aí da minha cirurgia, né, para retirar desse cisto hemorrágico aí no ovário. Então, bora lá começar. Quero ser o mais breve possível para não ficar um vídeo longo, né? Bom, gente, na terceira noite aí já em casa, né, eu comecei a ficar ruim, comecei a ter pioras, né, comecei a apresentar muita, mas muita dor aí no abdômen, meu abdômen ficou muito inchado, né, devido também ainda não ter conseguido ir aos pés, né, a gente não conseguia ainda fazer o número 2, tava tomando medicação, o doutor tinha receitado Lufital, então assim, olha, eu tava assim num desespero pra conseguir ir no banheiro. Eu já tava comendo de tudo que tinha aveia, né? Aveia, chá de ameixa, ameixa, mamão. Então, assim, gente, foi um perrengue. O meu intestino ele ficou 2 semanas, assim, ó, bem preguiçoso. Ele não queria funcionar se não tivesse um estímulo, uma ajuda aí com medicação, né? Então, aí, quando eu tomava medicação, dava aquela aliviada, eu até conseguia ir. E depois ainda deu o efeito rebote, né? Que eu tive que tomar remédio aí pra regular a flora aí, porque aí ficou uma bagunça. Bom, gente, depois desse processo aí, né, nessa terceira noite eu tava com muita dor, como eu relatei pra vocês. Comecei a ter uma dor insuportável de dor de cabeça, uma dor assim, ó, que eu não, em toda a minha vida até aquele dia eu nunca tive. Sim, o nível de dor de 0 a 10 era nível 10, era uma dor assim que eu não conseguia nem tocar no meu cabelo. Era a coisa mais horrível, parecia que a minha cabeça ela ia explodir, gente. Então, eu mandei mensagem para a secretária, né? Ela disse que poderia, ela falou com a doutora me passou que poderia ser até efeito ainda da anestesia, né? Porque eu fiz a hack, então poderia ser efeito ainda da anestesia. Beleza, gente, daí foi só cagada atrás de cagada, que nem eu falo, né? Foi só coisas, só foi piorando a situação aqui pra mim, né? Logo após essa função toda, eu comecei a ter enjoo e vômito, gente. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia colocar nada na boca. Qualquer coisa que eu colocava, até a água, eu já ia ter, sabe, dar vontade de vomitar. Então, a doutora já receitou também medicação para enjoo, para mim conseguir comer, né? E aí eu comecei a me sentir muito, muito fraca. Eu me senti muito ruim, gente. Eu não tinha disposição para fazer as coisas. Eu tinha uma canseira, não, eu me sentia tão fraca no ponto que eu não conseguia nem me levantar, assim. Se eu tivesse me levantado do sofá, eu não conseguia, gente, nem para levantar para ir até o banheiro, se não tivesse alguém ali junto comigo para me segurar. Porque teve vários momentos aí que eu quase apaguei aqui dentro de casa, né? E aí então o Fernando ficou comigo, né, durante 5 dias, ele conseguiu no serviço dele, né? Ele cuidava de mim no período da manhã e a irmã dele me cuidava no período da tarde, né? Então, no período da manhã, o Fernando me ajudava para tomar banho e fazer meu curativo, porque eu ia tirar só os pontos ali 7 dias depois da cirurgia, né? Então, ele me ajudava nesse processo aí da manhã. Eu tava com ele que eu não tava me sentindo legal e ele também dizia para mim que tava me achando muito branca. Foi quando eu me olhei no espelho e tive um choque de realidade e vi realmente que eu não tava branca, eu tava assim, ó, pálida, eu parecia um Gasparzinho dentro de casa. Eu não tinha cor na boca, eu não tinha cor nenhuma, gente, eu tava branca, branca, branca e muito fraca, eu me sentia muito fraca mesmo. Até então que eu pedi pra ele nesse dia que eu queria ver, eu queria me olhar no espelho, né? Porque eu ainda não tinha me visto, né? Deus que eu tinha feito a cirurgia, eu não tinha me visto ainda no espelho. E, gente, pra mim ali foi um choque de realidade o quanto eu tinha emagrecido. Eu já sou magra por natureza, né? Eu peso 50, 51 quilos, né? E quando eu me vi ali no espelho, eu tinha certeza que já tinha perdido, já tinha uns 5 quilos aí, com certeza já tinha perdido, porque, gente, assim, ó, eu tava irreconhecível. Até pessoas que me viram nessa função de eu ter que coletar exame, né, essas coisas aí, acabaram me vendo na rua, assim, nesse processo e disseram que eu tava, assim, ó, irreconhecível. E realmente é verdade, nem eu me reconheci. Ali pra mim eu vi que a situação estava bem complicada e realmente naquele momento eu tive até medo do que poderia vir aí pela frente, né? Então, gente, foi um processo bem complicado pra mim, aí já entrou a parte psicológica também, né? Aí liguei pra doutora, né? Expliquei pra ela que eu tava me sentindo muito fraca, que eu tava me sentindo assim, indisposta, não tava ainda conseguindo comer direito.
e ela pediu um exame, pediu para mim coletar um exame de sangue e fazer um exame de urina também. Marquei no outro dia, o Fernando já me levou lá para fazer esses exames, né? No dia seguinte já era o dia de eu tirar os meus pontos, né? Então a gente pegou, fomos no consultório no dia seguinte, a doutora já tinha em mãos já o resultado ali dos meus exames e no resultado deu que eu tava com anemia e com uma infecção. Anemia eu tinha certeza que eu tava, porque eu tava assim muito, muito branca. Era assim, ó, nossa, era surreal. As pessoas que me viam aqui ficavam apavoradas, porque eu fiquei assim, gente, numa situação, numa maneira que nem eu me reconhecia. Ficou assim, a real foi essa mesmo, né? Então, naquele dia, a doutora disse pra mim que ela já ia entrar com medicamento ali para tratar tanto a anemia quanto a infecção, né? E que ela também já ia tirar os pontos. Então, uma notícia boa é que meus pontos estavam bem bom, né? Tava bem sequinho ali, a cicatriz estava recuperando beleza. Até aquele momento era uma notícia boa para nós, né? Viemos para casa no segundo dia, depois de eu ter tirado os pontos, gente, os meus pontos começaram a se abrir, a minha cirurgia se abriu e para mim foi uma tortura essa situação, esse processo aí. Eu tinha medo de levantar, eu tinha medo de fazer qualquer coisa, porque eu achava que ia abrir toda a minha barriga. Ai, gente, aí de novo o psicológico da gente, olha, o psicológico da gente eu vou te contar, ele te paralisa. Aí começou esse processo, gente. Eu nem não precisava mais fazer curativo, tive que retomar fazer curativo de novo, porque aí como tava saindo secreção dali, então eu tive que ir de novo no consultório da doutora para ela poder me olhar e ver o que estava acontecendo. E ela ainda disse para mim, ela disse que coisa séria, guriazinha, porque a tua cirurgia do dia foi a mais tranquila, a mais, né, deu tudo certo, foi muito tranquila a tua cirurgia, em comparação das minhas duas cirurgias que eu tive no mesmo dia. E tu tá passando por todo esse perrengue. Então, assim, gente, foi assim, pra mim foi bem complicado, assim, essa situação. Eu tava assim, sabe, já nem sabia nem o que eu fazia, sabe? Mas eu não sou desistir, eu não desisti, mas tinha momentos assim que desabar, sabe? Porque tu não vê melhora e aí teu organismo não tá a teu favor, então são situações assim que vai te deixando bem preocupada. A doutora, então, ela pediu uma ultrassom para ver o que estava acontecendo ali, mas ela já tinha me relatado que aquela aguinha que estava saindo ali provavelmente foi da camada de gordura que acabou rejeitando ali os pontos, né? Então, ela disse que era para ficar tranquila, que bom que tinha abrido para fora, né? Que estava saindo aquela secreção para fora e não estava ficando retida por dentro do organismo ali, por dentro, né? Que não dá para a gente ver, né? Então eu fui lá, fiz a ultrassom, aí o médico também me explicou mais ou menos o que ela tinha falado, que tinha mesmo um líquido ali parado ali, né, naquela região, mas que era um acúmulo pequeno, que qualquer coisa a doutora achasse que precisava era para colocar um dreno. Então ele já me deu o laudo com a ultrassom e a gente já foi pro consultório no mesmo dia. Isso foi no mesmo dia, assim, sabe, gente? Foi, graças a Deus eu consegui fazer, porque senão eu não sei nem como é que eu ia passar minha noite para dormir, porque eu tava apavorada, sabe? Apavorada da minha cirurgia, abrir toda, esse era o meu medo. Aí a gente teve até o consultório, levei a ultrassom, tava ali o laudo tudo certinho. A doutora olhou e disse que era uma quantidade pequena, que isso também era normal, às vezes acontecer de ficar resquício ali, né? Porque a gente tá toda cortada, né, gente? Então fica ali, por mais que eles tentam limpar, mas, né? Não tem como, né? Então ela disse que aquilo ali era tranquilo, que o meu próprio organismo ele ia acabar absorvendo, mas como o meu organismo ele não estava me ajudando, ele estava contra mim, né? Eu já estava até em dúvida se ele ia me ajudar nessa parte. Mas se caso eu continuasse assim, continuasse com dor ali, né, e não parasse de sair secreção, ou ficasse cada vez mais inchada aquela região ali, ela ia colocar um dreno e aí, tranquilo. Mas eu tava louca de medo de botar dreno, então eu tava torcendo pro meu organismo me dar uma forcinha nessa daí. Gente, então aquele ponto que abriu, ele cicatrizou ali, fechou, e aí abriu outro ponto. E abriu outro ponto. E abriu outro ponto. Essa foi um atrás do outro, sabe? Abriu um ponto, o ponto cicatrizava, fechava, abriu o outro. Abria dois, fechava um, e assim foi, gente. Não foi fácil mesmo. Foi um perrengue. Mas depois que o último ponto ali fechou, cicatrizou bonitinho, eu até comemorei aqui em casa, porque pra mim foi uma vitória, gente, quando fechou aquele ponto e não abriu mais nenhum. E aí então, daquele momento, aí sim as coisas começaram a conspirar a meu favor. Gente, aí eu comecei a ficar bem. Aí, claro, o psicológico também já dá uma melhorada, né? A gente começa a se sentir melhor.
Aí eu comecei a conseguir a cuidar de mim também, porque eu fiquei o bagaço do bagaço, gente, eu fiquei assim com uma expressão assim de doente, realmente, sabe? Eu não tinha disposição para fazer o cabelo, para querer fazer uma escova. Gente, eu não tinha vontade também de fazer essas coisas, sabe? Então foi bem intenso esse processo. Nesse caminho aí, para mim foi complicado também. Minha mãe estava longe, ela mora em outro estado, né? Ela casou, foi mais ou menos uns 2 anos aí. Então ela foi fazer a vidinha dela, né? Então não era justo eu trazer ela de lá para ficar aqui comigo, né, gente? Ela recém tinha conseguido trabalhar, trabalho lá, né? Então eu ia ficar ruim, eu ia me sentir muito ruim aqui, ela abrindo mão das coisinhas dela lá para vir cuidar de mim aqui. E aqui eu tinha pessoas também que cuidaram muito bem de mim. O Fernando, surreal, né? Não tenho o que falar dele, não tenho, realmente, gente. O Fernando, ele cuidou de mim o tempo todo me aturou, porque eu fiquei uma pessoa muito chata, nem eu me suportava, eu fiquei, assim, uma pessoa bem complicada de lidar, porque eu tava, assim, a ponto de bala, tudo que falavam, eu já tava, assim, ó, pra estourar, né? A irmã dele também, pra mim, foi uma das pessoas, assim, fundamental na minha recuperação, me ajudou muito aqui em casa. Ela vinha, limpava a casa pra mim, fazia os afazeres que eu não podia fazer, né? Então, assim, eu sou muito, muito grata a ela. Se ela ver esse vídeo aí, valeu, cunhada. Foi muito bom aí ter a tua ajuda nesse período. E, gente, tô aí hoje, agora esse ano, dia 11 de junho de 2022, a fazer um ano aí da minha cirurgia. E graças ao bom Deus, cá estou eu, né, recuperada aí 100%. Já recuperei meus quilinhos. Realmente, gente, eu perdi 5 quilos nesse processo aí. Eu fiquei o pó da bagaça. Eu fiquei assim, ó, horrível, foi tenebroso. Mas já recuperei aí, hoje eu estou com 51 quilos. Na busca dos 55, mas eu não consigo, né? Mas tudo bem. Então é isso, amores. Esse foi o meu relato para vocês aí da minha recuperação. Não foi fácil, mas graças a Deus ele me deu suporte aí. Então hoje já tô aí 100%, graças a Deus. E é isso, amores. Já te convido a se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito. Deixa o seu like, isso super me ajuda aqui no engajamento do canal. E então, até o próximo vídeo. Tchau!